Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Uma mudança muito importante prestes a acontecer no Internacional. E mais, movimentações no mercado, uma saída e uma chegada. Especulações já começaram para 2026 e a gente fala sobre tudo isso aqui no canal depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Estou de volta, pessoal, aqui no canal para a gente falar do Internacional, que já começa a ser alvo de especulações no mercado da bola. Tem mudança confirmada e a gente vai falar sobre isso na sequência, mas antes, pessoal, quero falar sobre algumas especulações que surgiram nesta quarta-feira. Começando com uma possibilidade de chegada. Esse nome não é novo, ele já circulou no ambiente do Internacional há algumas semanas, mas ele voltou a aparecer com força nessa quarta-feira. É o nome do Michael, atacante de lado, jogador que atua no Flamengo, é reserva da equipe do Flamengo e, segundo o portal RTI Sport, é um jogador que interessa ao Internacional para a próxima temporada. O que eu recebi, pessoal, de confirmação em relação a essa possibilidade? Sim, o Michael é um jogador que está, digamos, no radar do Inter, mas que não há nesse momento nenhuma negociação em andamento. Um outro detalhe, pessoal, que eu enfatizo sobre o Michael é que ele tem um contrato longo até 2028, ou seja, o Inter teria que pagar, basicamente, para o Flamengo para ter esse jogador. E a informação que vem do centro do país, do Jorge Nicola, é que o Flamengo não teria interesse em negociar o Michael com o Internacional. Não é que não há interesse em negociar o Michael, mas vocês lembram de todo o imbróglio jurídico e midiático até envolvendo Inter, Flamengo e Thiago Maia. A venda desse jogador, o Flamengo ainda não recebeu o pagamento do Internacional e o Flamengo chegou até soltar nota oficial em relação a esse caso. Então, há um receio da direção flamenguista em voltar a negociar com o Internacional, principalmente de forma parcelada. Vamos lá, o Inter hoje não teria qualquer possibilidade de contratar o Michael à vista. Então, por hora, descartem essa possibilidade. Surgiu aí como um nome que interessa o Ramon Dias, que interessa o Inter, de fato interessa, mas na realidade não existe algo factível nesse sentido e que possa fazer com que eu chegue aqui para vocês e diga, não, Michael é uma possibilidade, pode ser um reforço. Nesse momento não é a informação que eu tenho, muito pelo contrário, praticamente aí descartando a possibilidade do Michael atuar na próxima temporada com a camiseta do Internacional. E claro que se a gente fala sobre chegadas, a gente tem que falar sobre saídas. Eu citei o nome desse jogador e surgiu também nesta quarta-feira uma informação que não veio de fora, não veio do Rio de Janeiro, mas sim daqui, de Porto Alegre, informação do meu parceiro Lucas Colar, de que o Thiago Maia pode ser uma das peças negociadas pelo Inter, caso uma boa proposta apareça no final deste ano. Eu reitero aqui o que eu falei anteriormente, o Inter ainda não pagou as parcelas ao Flamengo referentes ao Thiago Maia, então gostaria até de vender o jogador para fazer esta quitação logo e se livrar desse problema, e quem sabe até arrecadar algo ainda em cima disso. Lembram que o Inter quase fez isso, né? Conseguiu um acordo com o Santos que na última hora acabou melando por conta das garantias bancárias, mas o Santos ia fazer exatamente isso, que era pagar a dívida ao Flamengo, pagar ao Inter e ainda levar o jogador. Então, esse é o modelo de negócio que o Inter tenta fazer, com o Flamengo sendo pago, né, o Inter pagando o Flamengo com parte desse valor que entraria pelo Thiago Maia e ainda ficando com uma parte também para si. O Thiago Maia foi ali um jogador que não era uma unanimidade no momento da sua contratação. Algumas pessoas do departamento de futebol não eram favoráveis à vinda dele naquele momento, mas o Inter, naquela onda de investimentos, de fazer o time crescer, o grupo crescer, ali chegaram Borré, chegaram Fernando, Thiago Maia, então vários jogadores acabaram sendo contratados e
ele acabou chegando com o Inter não sabendo exatamente como faria o pagamento desse jogador e acabou ali sendo atrapalhado depois pelas enchentes. Tudo isso é verdade. Então, Thiago Maia sim pode deixar o Inter, ele que, lembrando, tem contrato até o final de 26, ou seja, essa é a última janela para o Inter fazer um dinheiro com o Thiago Maia, caso ele não queira renovar o seu contrato. Então, é também uma possibilidade do Inter reaver parte ou talvez a totalidade do valor prometido ao Flamengo no momento da sua contratação. E aí, o que você acha dessas possibilidades? Thiago Maia, Michael são nomes que agradam. Thiago Maia fora do Internacional, quem sabe com o Inter conseguindo ainda incluí-lo numa negociação. Falou-se no nome do Vitão no Flamengo, quem sabe aí uma negociação envolvendo inclusive os 3 jogadores. O Inter recebe o Michael, manda o Vitão, pega uma grana, consegue pagar o Flamengo, abate parte da dívida, enfim, pode ser uma possibilidade também envolvendo esses jogadores. E vamos falar também sobre campo, galera, porque o Inter segue a sua preparação para enfrentar o Atlético Mineiro nesse final de semana. Atlético que, inclusive, se classificou à final da Copa Sul-Americana, vai jogar essa final daqui a mais ou menos 20 dias e pode ser que preserve alguns jogadores. Já tem desfalques para a partida do final de semana, deve preservar alguns outros jogadores. O Internacional, pessoal, que é o nosso foco aqui, pode ter uma mudança importante. E essa informação é do Rodrigo Oliveira, repórter da Rádio Gaúcha, de que a comissão técnica do Ramon Dias está novamente adaptando o Bruno Gomes para a lateral direita. Sim, esse jogador que esteve lesionado por grande parte da temporada, voltou há pouco, foi utilizado pelo Ramon e pelo Emiliano Dias mais como volante até o momento, mas principalmente pela escassez, e vamos lá, falando português claro, pela fragilidade do Alan Benítez, o Inter está novamente deslocando o Bruno Gomes para ser novamente lateral. Então ele passa a ser o ala aberto pela direita e o Inter passa a ter ali uma vaga no meio-campo. O que dá pra gente projetar, pessoal, em termos de time para a partida desse final de semana contra o Galo? Eu já trouxe aqui no vídeo de ontem, mas reforço aqui para quem não acompanhou. O Vitão, a tendência é que ele volte a atuar nesse final de semana, pelo menos foi o que eu recebi de uma fonte bem confiável, de que o Inter trabalha dia e noite em vários turnos para ter o Vitão em campo neste final de semana. O jogador já treina até no CT Parque Gigante. Então a tendência é que o Vitão retorne. Bruno Gomes vai ser o lateral, a zaga vai ter provavelmente Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, com o Bernabé voltando para ser o ala pela esquerda. No meio-campo, Luiz Otávio, Thiago Maia, deve ser a dupla. O Alan Rodrigues vai ser reavaliado também ao longo dessa semana, mas deve começar no banco de reservas. E aí na frente, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro, deve ser mais ou menos por aí o time do Internacional para a partida importantíssima desse final de semana. Time que mantém aí o sistema com 3 zagueiros, talvez seja aí uma grande aposta do Ramon Dias em manter esse sistema, que não vem dando certo aí nas últimas partidas, mas que é a grande aposta aí do treinador. Foi uma boa exibição contra o Botafogo, quando o Inter utilizou esse sistema, e agora tenta a repetição daquela partida nesse confronto contra o Galo. Vale ressaltar que o Atlético Mineiro também não vive boa situação no Campeonato Brasileiro, muito pelo contrário, está apenas 1 ponto acima do Internacional na tabela de classificação. Tá certo, galera? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!